tá? Comecei a gravar, tá? Nós estamos com o nosso grupo lá no WhatsApp, né, que é um grupo que ainda conta com a gente tem uma administração da Agência Sofia, né, do Pedro, do Thomas e de outras duas pessoas que eu não me recordo o nome agora. E aí eu comecei a fazer umas análises e eu percebi o seguinte: nós temos hoje, acho que são 70 membros naquele grupo, né? E dos 70 membros que nós temos, apenas 15 ou 20, né, são ativos. De fato falam. Outros nunca se manifestaram no grupo. E aí eu fico preocupado com o seguinte: a gente está publicando muito conteúdo e ninguém está interagindo. Assim, ninguém que eu falo fora do nosso ciclo, né, desse ciclo que a gente está formando aqui. Então, o que eu pensei em fazer? Né? Aí vamos lá, é mais uma proposta. Se todos preferirem, assim quiserem, a gente pode fazer um grupo das pessoas que de fato estão dentro dessa proposta, desse formato que a gente está criando. Não tem que ficar num grupo geral, onde nós temos 70 pessoas, que 20 interagem, a gente forma um grupo com os 20. E os 20 interagem sempre. Né? Não faz muito sentido ficar com um grupo de 100 pessoas, 70 pessoas, e, bem, ninguém está interagindo. Mas é só uma questão de estética mesmo, nada que vá alterar o curso do processo que a gente está seguindo aqui agora. Tá? Eu só observei isso durante a semana toda, né, desde o nosso último encontro para cá. Eu venho observando que as pessoas simplesmente estão lá no grupo por conveniência. Né? Muitos nem falaram, outros nunca comentaram, né? Poucos responderam aquela pesquisa que eu mandei. Tudo bem, eu entendo que todo mundo tem agenda e tudo mais, mas assim, nem responder no grupo responderam, então é complicado, sabe? E aí eu pensei nessa ideia da gente montar um grupo com as pessoas que de fato participam do processo e constroem, né? Que são vocês todos, né? Então é só uma ideia. Mas espera mais um pouco, de repente o pessoal, né, dá uma chance. O pessoal interagir, né? Isso com certeza, claro, claro. E aí, um último ponto, né, que não menos importante, mas um último ponto, é manifestar, claro, né, pegando aí uma ideia que o Cortella até publicou de um vídeo recentemente, a gratidão, né? Nós estamos conseguindo manter o nosso contato ativo, né? Já é a nossa segunda reunião, as pessoas estão interagindo bem no grupo em relação aos conteúdos que tanto o Raimundo posta, quanto eu posto, a Milena também postou e outras pessoas também postaram, enfim. Então, estou gostando muito de ver esse crescimento da nossa comunidade e fico muito feliz com isso. É muito prazeroso ver essa nossa interação, é muito prazeroso ver esse nosso crescimento. E espero que a gente possa manter, né, perpetuar esse crescimento para todo sempre, né, até o dia que vocês cansarem de filosofia e falam assim, não dá mais, vamos parar porque eu não estou aguentando mais. E aí, bom, eu acho que a gente já esperou demais, vamos começar então o tema de hoje? Tá. Esperança é o tema de hoje, olha que maravilha, né? Esperança. E aí eu mandei alguns vídeos de referência sobre o tema esperança com filosofia, né, publicados ali pelo professor Cortella. Achei algumas temáticas bastante interessantes e queria começar, né, a debater isso. E a primeira delas que eu queria, né, colocar aí, depois, claro, quero que todos coloquem também suas ideias para a gente poder debater, é uma que estava logo no primeiro vídeo, que era um vídeo motivacional, usando a voz do professor Cortella de fundo, que era a dualidade entre imortalidade e ser eterno, né? Colocando a eternidade como um pressuposto para a esperança, né? Para o descobrimento da obra, para a dedicação, né, para investir 100% de esforço, ainda que só haja 1% de chance de dar certo, né, da não desistência, enfim, da entrega de fato a uma missão, a um propósito, né, do desenvolvimento. E entender a imortalidade, né, que ele coloca lá no vídeo, como uma recusa à perda da esperança. E aí, imortalidade e ser eterno. A esperança seria a esperança uma forma de garantir a imortalidade? O que vocês acham? Do meu fixo. Alguém quer começar? Eu senti um leve... Olha, eu posso começar se vocês me permitirem. Poxa, uma honra. No meu caso, eu considero que eu não sou imortal. Então, eu sei que
como todo mundo, vou partir, eu só não sei a hora. Certo. Agora, até por tudo que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, pelos netos, eu gostaria de deixar o meu legado. Eu gostaria de ser eterno, né? Maravilha. Se eu vou conseguir, eu não sei. Eu tenho um pedido para os meus filhos. Eu tenho uma página na web que é totalmente amadora. Ela é feita por alguém que é régua de cálculo, não é alguém que trabalha com software e hardware, mas eu a tenho desde 2000. Certo. E eu mantenho, até por conta dos meus netos acabarem me conhecendo. Claro, com certeza. O que tem 18 anos me conhece bem. Agora, o Sim. que tem 2, brinca comigo, Chegando mas agora. mas não sabe quem eu sou, né? Sim, Eu tenho verdade. consciência que eu sou mortal, não sei quando eu vou embora, mas eu gostaria de ser eterno. E eterno é deixar alguma coisa para os outros. Bacana, boa reflexão, Raimundo. Gostei bem desse ponto de vista seu, dessa sua abordagem, porque a gente tem. Nós só temos duas certezas em vida, né? Pelo menos eu penso muito sobre isso. As duas certezas que a gente tem, uma a gente até falou na semana passada, que foi a ideia de que tudo muda, né? Tudo é mutável, que é o Panta-Rei. E a outra certeza é a morte, né? Mas, lembrando até uma frase que o próprio professor Cortella trouxe pra gente, que eu acho que é uma frase épica, é uma frase que ela carrega um significado muito grande, que é uma frase até do Albert Schweitzer, né? Ele diz que a tragédia não é quando o homem morre, mas sim quando algo morre no homem enquanto ele está vivo. Então eu acho que traduz muito esse teu pensamento agora, Raimundo, que é a ideia do que eu faço, né, qual é a minha obra, aquilo que eu estou criando, aquilo que eu estou desenvolvendo, e o meu legado que ficará para a história, né, para que as pessoas que venham depois dessa geração possam me conhecer e saber o que eu fiz, o que eu produzi. Eu acho que isso é bastante interessante. Pois é, gente. Pois é. Posso falar um pouquinho? Claro. Posso falar? Deve. Pois é. Eu aprendi com o professor Cortella, eu aprendi que nós, na vida, todos nós vamos, mas a gente não quer ir. Mas, para a gente ficar, é necessário ser importante, mas não ser famoso. Existe uma diferença entre ser importante e ser famoso. Ser importante, ele até deu um exemplo de uma pessoa que está cuidando de outra que está em coma. Olha que pessoa importante essa. Esse enfermeiro que está cuidando, tirando as escaras de uma pessoa em coma. A pessoa não sabe nem quem é aquele que está ajudando. Entende? Ele é importante. E é isso que eu acho que a gente deve ser. Importante na vida. E não famoso. Porque ser importante. Importante, porque a fama, ela passa. Eu não quero ser famoso. Tem gente que é famoso, mas não é importante. E tem gente que é importante e não é famoso. Entendeu? Justo. Excelente essa aula do professor. Excelente. E a felicidade vem exatamente daí. Isso me lembrou uma reflexão muito importante, até que eu assisti hoje do professor Cortella, em que ele fala o dia que o Nelson Mandela veio ao Brasil e ele teve a oportunidade de apertar a mídia do Nelson Mandela. E aí eu fico pensando, faço uma outra reflexão. Geralmente quando você vai a lugares muito longínquos, né, lugares muito distantes, você sempre encontra aqueles pequenos bairros, aquelas pequenas comunidades, em que você tem sempre um vizinho que é mais antigo, que foi o primeiro que chegou ali, que tudo fez por aquela região, que trouxe o progresso para aquela região, né? Então, assim, e essa pessoa às vezes nem é famosa, né? Talvez ela seja famosa naquele ciclo que ela faz parte, talvez ela seja famosa naquele bairro que ela mora, mas ela não é famosa como um ator global, por exemplo, mas ela tem tanta importância para aqueles que ali estão, que mesmo que um dia ela parta,
ela será lembrada para todo sempre, sabe? Então essa tua reflexão, o Genilton, me fez lembrar disso, sabe? A Dani comentou uma coisa aqui, ela falou que a arte nos eterniza, você se eterniza nos seus ensinamentos e vídeos e mensagens. Eu acho que ela estava fazendo um comentário sobre os vídeos do Raimundo, não é isso? E dela eu coloquei só do que uma música, Raimundo. enquanto ela falava, que eu me lembrei, eu não lembro de quem é, mas que ele fala que quando a gente passa pelo mundo, a gente deixa um tanto de si e leva das pessoas que temos contato. E que isso nos eterniza também. Eu não lembro de quem é a música agora, mas eu me lembrei disso, dela falando de, assim, de cuidar de pessoas, né? Deixar essa coisa do olhar para o outro, né? E aí eu abro para... Porque eu achei que não ia me interromper, eu achei que valia assim, eu só falei, vou só anotar aqui para ela... Não, pode falar, é bom a gente abrir esse espaço. Deixa eu passar a palavra agora, então, para aí. Genilda falou, o Raimundo falou. Dani, quer fazer algum comentário sobre essa questão do ter esperança, né, como uma possibilidade de trazer a imortalidade à tona? Então, eu não consigo. Eu trabalho, eu penso na esperança muito nessa coisa de. Ela me leva muito para o lado de religião, a religiosidade me chama muito, tanto que ela é uma das 3 virtudes, né? Eu estava dando uma olhada e tal. E ela vem junto com fé e caridade. A imortalidade é uma questão bem, bem forte, então eu prefiro ouvir vocês. Eu ainda não consigo ter uma linha de raciocínio aqui pronta, não. Não, perfeito, maravilha, sem Mas problema. você falou bem. Só colocar... Você falou bem. Pode falar, Maria Você Isabel. falou bem, muito bem. Ah, não, pensei que a Maria Isabel tinha falado. Maria Isabel, você tem algum raciocínio que você gostaria de expor sobre isso, né? Alguma ideia? Sim. Pode falar. Quando o Raimundo disse, né, que ele tenta se guardar para a família, eu aprendi com voluntariado, eu comecei a trabalhar como voluntária nas Copas, né? Copa do Mundo, Copa da Confederação e nas Olimpíadas. E eu percebi que a gente pode fazer muito mais, que eu poderia fazer muito mais que eu faço. Correto. E comecei um voluntariado na PAI da minha cidade. Olha que e bacana. Percebi que eu posso me deixar imortal com os trabalhos tão simples que vocês não acreditam. E isso está me fazendo trabalhar com essas pessoas especiais, está me fazendo deixar entrar na vida delas de uma maneira especial também. É uma troca difícil de ser falada, sabe? Mas é uma das maneiras que eu achei, que eu fui professora por 40 anos, então eu fiquei assim, eu consegui fazer essa marca. Me deixei marcada como professora, que é a cidade pequena. E hoje eu consigo me fazer imortal, estou conseguindo, né, gente? Eu estou engateando. Me fazendo imortal depois de 65 anos, através desse trabalho numa outra linha, entendeu? Que você não pode ter uma linha só, porque é muito pouco, né? Claro, eu tenho a minha família, eu tenho os voluntariados e agora eu achei essa outra linha. Isso está me fazendo muito bem. Então eu deixo a sugestão para quem tiver tempo, procurar um voluntariado, principalmente com pessoas especiais. Vocês vão perceber como que vocês se tornam imortais para essas famílias, porque elas são muito mais do que a gente. Você sabe que essa tua fala agora, ela me despertou um gatilho muito, muito triste, mas ao mesmo tempo muito significativo, por outro lado. Né? Eu vou contar uma experiência de vida que eu tive, né? Não foi minha diretamente, acabou sendo minha indiretamente. O que acontece? Eu hoje trabalho numa das maiores companhias de venda de produtos hospitalares do Brasil. Né? E felizmente, em toda a minha trajetória, eu conheci muitas pessoas ali naquela empresa, sabe? Pessoas de um coração absurdamente grande, de histórias de vida magníficas e de ações muito significativas na sociedade. E uma das histórias que eu escutei estando lá,
foi de uma vez que uma amiga foi fazer um trabalho voluntário num asilo, né? E é muito triste ouvir o relato que ela conta, porque você percebe a que ponto pode chegar o ser humano, né? Ela disse que quando ela esteve no asilo, ela escutou de muitos, mas muitos idosos a mesma história, mas contada de maneira diferente, que era o seguinte: meu filho veio me buscar, ele falou que a gente ia na casa de uma amiga, ele veio aqui, me deixou e eu tô esperando ele vir me buscar. Que dó. Cara, e é triste você ver como é que a gente pode pensar num ser humano abandonando aquele que a criou ou o criou durante tantos anos, sabe? Aquele que ensinou os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros gestos, o comportamento humano, né? Então isso me despertou esse gatilho, porque quando você fala, poxa, eu estou fazendo voluntariado numa escola, né, num instituto como a PAI, né, para crianças portadoras de necessidades especiais, me lembra a importância da gente resgatar o ser humano, da gente resgatar É a muito pessoa. mais do que você imagina, é muito mais, sabe? Porque essas mães são especiais, as mães dessas pessoas são especiais, sabe? Porque é muito mais, sabe? Então, é assim, é fantástico. Agora, fica até a sugestão para o grupo, depois vocês pensam nisso, essa questão do abandono do idoso, depois a gente trabalhar isso, sabe? Com certeza, com certeza. Acho Eu um tema acho fantástico que para a gente é abordar uma aqui. situação, assim, que está gritante. Eu acho que Eu não queria só... só contar. Fala, desculpa. Não, pode falar, claro, vai lá, por favor. Eu coloquei aí para vocês, como a gente acabou levando. Eu, na verdade, como eu falei, eu vim bem crua. Eu dei uma olhada, mas eu não conseguia ter uma definição. Eu vim sem um caminho, uma linha, né? Certo. Principalmente na questão de eternizar, né? De eternizar, não, de se eternizar, de viver eternamente, né? Isso. Correto. E aí tem um museu muito legal, eu sou formada em letras, né, que eu comentei com vocês, então essas coisas, Sim. eu adoro museu. Tem um museu em São Paulo, aliás, Raimundo, se seus filhos não te levarem, avisa que eu levo, hein? Que você vai lá. Tem mais de 18 mil histórias no acervo. O que eles falam é contar para viver, que é essa questão exatamente para viver, para eternizar a tua história. Então você vai lá e conta o que você acha importante, e aí fica nesse acervo, história de pessoas. É muito legal. E é em São Paulo, você vai lá e você consegue eternizar a tua história, como se você se eternizasse, entendeu? Lembra um pouquinho as questões o Museu da Empatia, onde você fala que você vai andar, em inglês tem a expressão de andar walk a mile on my shoes, que é se pôr no lugar do outro, né? Se pôr no sapato do outro. E aí você vai nesse museu, você escolhe uma peça e você consegue caminhar ouvindo a história da pessoa utilizando essa peça. Então você usa sapatos. Eu ia falar disso exatamente agora. Eu me lembrei de um vídeo onde eu vi uma pessoa uma vez andando com os sapatos de outra pessoa. Você me lembrou, bem lembrado, ótimo. Vem do inglês, que é to be on someone's shoes, que é você se colocar no lugar do outro. E aí tem esse museu, que é o Museu da Empatia, né, que é outro. Mas esse museu em São Paulo chama Casa Museu da Pessoa. Então você vai lá e conta a tua história, conta o que você quer deixar, o que você acha que você pode contribuir. Então, por exemplo, o que a colega falou, é uma mensagem de vida extremamente importante e que, infelizmente, às vezes a gente só vai se deparar com ela e perceber a importância em um momento da vida que a gente, às vezes, até nem está mais conseguindo contribuir tanto, está com outras coisas e, de repente, ela poder deixar essa mensagem para os mais jovens, né, ir lá e ouvir, ou talvez faça parte disso, né, a gente só amadurecer mesmo depois, não sei dizer. Mas eu acho que era bem legal, bem legal. Esse museu vale a pena, depois quem tiver tempo, dar uma olhadinha. Depois você coloca para nós, Dani, o endereço. Eu coloquei aqui o link, apareceu para vocês? Aqui na conversa, no chat. Eu vi. Não, depois você olha. Apareceu? Eu pus no grupo também. Depois quem quiser dar uma olhadinha no site, o Dimenstein participa. Ele fala bastante dessa coisa da narrativa, né? Do pessoal maluco de letras, tá, gente? Não se espantem.
Você sabe, Dani, que uma coisa que você falou me despertou um ponto muito curioso e também muito interessante, que é quando você fala, né, do Museu da Pessoa e do Museu da Empatia. Teve uma vez que aqui no Rio, onde eu moro, no Museu do Amanhã, né, que é um dos museus mais famosos agora aqui do Rio de Janeiro, que sabe até do Brasil, quem sabe, teve uma exposição chamada Luz e Sombra, né, falando sobre o pós-Holocausto, né, e contando a história das vítimas do Holocausto, né, pelo menos as que lá estiveram e que hoje, né, ainda estão vivas, ou que têm seus descendentes vivos e que porventura também estejam aqui no Brasil. Né. E aí ele trouxe um acervo riquíssimo de peças da época do Holocausto, a roupa, né, que os presos usavam, o tipo de comida que eles comiam, enfim, ele trouxe um acervo que, assim, era de fato doloroso de ver, porque você entrava numa galeria, a galeria era totalmente escura, simulando de maneira bem realista uma câmara de gás, você escutava um som extremamente atordoante, e você passava vendo as fotos, né, da exposição, vendo as roupas, vendo o que eles eventualmente comiam, se é que comiam alguma coisa, os instrumentos de tortura e de castigo, e era uma coisa assim que você saía do outro lado. A experiência por si só valia a pena para você aprender a história do Holocausto, porque tem muita pessoa que age de maneira negacionista dizendo que isso não aconteceu ou que isso foi um evento muito menor do que pareceu ser. Mas pelo que se via ali, era até algo que causava constrangimento, porque você sai do troço assim, cara, como é que o ser humano é capaz de fazer algo como isso? Sabe? A que ponto chegou a humanidade para se render a esse tipo de propósito, sabe? Enfim, foi algo bem marcante para mim. Deixa eu passar aqui a palavra para Ana Paula. Ana Paula quer fazer alguma exposição de raciocínio sobre essa questão da esperança enquanto uma possibilidade para a imortalidade? Então, eu dos vídeos que eu vi, né, eu olhei os vídeos do Cortella e depois o trabalho do Raimundo, muito legal. Certo. Então, eu acho muito interessante essa colocação de que a esperança é uma ação, né? Ela é ativa. Então, enquanto você usar a esperança como uma forma, uma mola de movimento, para você fazer aquilo que você aspira, ou assim, algum propósito de vida mesmo que você põe em prática, e à medida que você consegue concretizar aquilo, às vezes a gente não concretiza tudo, nem da forma que pensou, às vezes até sai bem diferente do que pensou, mas sai, né? Isso é um estimulante, é uma maneira de você se eternizar, porque se o teu propósito é através do trabalho voluntário, se o teu propósito é familiar, enfim, profissional, seja o que for, você só vai conseguir fazer se você se colocar em movimento. E ele diz, né, um passo de cada vez e agindo, porque se você não sabe, como diz o gato da Alice, para onde vai, qualquer lugar serve. E esse qualquer lugar serve, tem tanta gente que fica perambulando a vida inteira sem achar o seu lugar. Isso é muito triste. E quando ele fala lá eu não gravo nomes, né? Mas quando ele fala do médico, o prêmio Nobel, que foi lá para a África, e que menciona, né, que trágico é aquilo que morre enquanto a pessoa está viva, eu me lembrei de uma frase do último filme do Harry Potter. Eu sou fã do Harry Potter. E ele, o professor, o Dumbledore. Então, o Dumbledore, no último filme, o Dumbledore vira para o Harry Potter e diz para ele, Harry, não tem a pena dos mortos, tem a pena dos vivos que vivem sem amor. E
eu vejo isso, sabe? Assim, você tem que ter amor pelo que você faz, amor pela vida, amor pelo teu propósito. E quando eu escutei o Cortella falar, eu vi a esperança como isso também, né? É uma forma de amor à vida, fé, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que vier. É assim que você se imortaliza. Com certeza. Olha que frase poderosa, né? Amiga, coloquei palminhas para você, adorei, me tocou no coração. Não, e isso que você trouxe uma reflexão muito profunda, porque Muito. o próprio Cortella, né, fala que, quando vou pegar esse ponto que você tocou na tua reflexão, o Ana Paula, do gato da Alice, né, ele fala que para que você tenha uma esperança ativa, existem 2 passos que são essenciais a serem dados. O primeiro é saber aonde você quer chegar, né? Saber onde você quer estar. E o segundo é colocar-se em movimento. E se der medo, enfrenta o medo, porque coragem não significa ausência de medo. Coragem significa seguir apesar do medo, enfrentar o medo, né? Então isso me lembrou muito essa parte da reflexão. Tomo ela como norte aqui da minha resposta, e realmente Porque eu moro na capital da vela, né, Cardelli? Aqui na ilha é a capital da vela. Eu barco a vela, as competições a vela venta muito aqui. E eles têm quase isso falando sobre o barco. Que se você não souber para onde ir, o barco a vela fica completamente à deriva, porque você não sabe usar a vela no rumo certo. Na direção correta. Fica indo para lá, para cá, para cá, para lá, para lá, para cá, e não vai chegar a lugar nenhum. Então, tem um outro ponto que o próprio professor Cortella comenta, né? Que ele fala que não se faz bom marinheiro em mar calmo, né? Ela também, da galera que daí o Cortella vinha pra ilha muito. Deixa eu passar aqui a palavra para Eunice. Eunice, quer fazer algum comentário sobre esse ponto, né, da esperança e da imortalidade? Eu acho que já foi tudo dito, mais ou menos. Concordo imenso com a Ana Paula, gostei muito, muito bom. E não há mais nada a dizer da minha parte. Bom, tudo bem, tranquilo. Deixa eu passar a palavra então aqui para Fidelícia. Deixa eu ver se ela está aqui com a gente. Não sei se ela está com o microfone ligado. Fidelícia? Até desligado. É verdade. Pior que eu não consigo nem mexer no microfone dela, porque não sou eu que gerencio isso, ela que desligou por si só. Bom, então deixa eu passar a palavra então para o próximo, que é o Elber. Tudo bem, Elber? Beleza? Tudo bem, tudo tranquilo. E aí, o que você vai colocar pra gente? O que mais me marcou nessa fala do professor é quando ele diferencia esperança de esperar e de esperançar. Para mim ficou muito marcante. E eu tenho como esse projeto de imortalidade, principalmente do legado da família, é o conceito de fazer o que tem que ser feito e da melhor forma possível. Plagiando um pouco também o Cortella quando ele fala de fazer bem feito, né? Então, a minha proposta de passar para os meus filhos e meus netos é isso. É de fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível. E no caso de hoje em dia, só vence quem estuda e muito, né? Não basta ser bom. Não basta ser bom, tem que ser o melhor. Então, é isso que eu procuro passar para eles. E não desisto, como dizia o Churchill, né? Não desista jamais. Então, misturando um pouco, pegando um pouco de cada coisa e colocando. Você sabe que você me fez... Não, pode falar, desculpa, perdão. Não, esse é meu pensamento. Você sabe que você me fez lembrar 3 coisas muito interessantes. A primeira é uma frase que minha mãe me diz desde quando eu era criança, né? Ela fala isso para mim desde quando eu era criança e fala até hoje. Ela diz assim: se você não pode ser o melhor, queira estar entre os melhores, né? E isso é uma coisa que movimenta praticamente as minhas paixões hoje, né? Quando eu digo que sou apaixonado por estudar, por ler, por crescer profissionalmente, por crescer pessoalmente, me tornar uma pessoa melhor, é justamente por querer estar entre os melhores, por querer me espelhar com os melhores.
sabe? Isso é algo que me move muito. O segundo, quando você traz, né, para esse debate de maneira muito brilhante a ideia do esperar e do esperançar, né, esperança e esperançar, me lembra também uma música muito famosa, eu acho que do Jota Quest, me corrijam se eu estiver errado, que ele fala assim: vivemos esperando dias melhores. Né? E aí é aí que vem o grande questionamento. Vivemos esperando dias melhores. Será que devemos esperar dias melhores ou devemos esperançar por dias melhores, né? Qual é a nossa responsabilidade em cima disso? Qual é a nossa ação? O que gera resultado para a gente? E um último ponto que você toca, e até já foi abordado pelo Raimundo, é a questão da construção do legado. É o que você quer passar para os seus filhos, para os seus netos, o que você quer deixar construído para que o Elber seja lembrado por aquele que fez, ou por aquilo que produziu, por aquilo que contribuiu. E isso, de maneira muito brilhante, traz uma reflexão muito importante. Então, de verdade, muito bom ter essa reflexão sua, Elber, de verdade. Gilson, passar a palavra para você, meu amigo. E aí, quer fazer algum acréscimo para a gente? Tranquilo. Bom, eu trabalho com supermercado, né? Então a pandemia fez eu adiar o sonho da filosofia. Então, trabalhando certo. mais do que um condenado. Agora, eu achei curioso, eu tenho uma filha de 33 anos, e quando essa filha... Gilson, desculpa te atrapalhar, você pode só falar um pouquinho mais perto do microfone, porque a sua voz está muito distante, perdão. Vê se melhorou. Melhorou. Melhorou? Eu tenho uma filha de 33 anos, e essa filha me dava uma ideia de imortalidade. Veio o neto, ele tem 1 ano e 1 mês, e ele me deu a certeza da mortalidade. E a certeza também de viver a imortalidade nessa vida, fazendo realmente assim, tudo o que eu puder, não sei se para deixar um legado, mas para honrar a oportunidade dessa vida. Porque se a gente for pensar daqui a 3, 4, 5 gerações, quem seremos nós e por que isso importa muito, você entendeu? E até o seguinte, eu há 2 anos eu estudo um pouco mais a questão do espiritismo. E ali tem uma ideia de vidas e vidas, que eu sou um curioso tremendo em poder aliar filosofia com o espiritismo, igual Jung tentou numa certa determinada época. Eu fico curioso até porque ninguém relaciona isso, porque seria interessante, só interesse mesmo nesse aspecto, tá certo? Mas a paz, o eterno, eu acho que é essa vida aqui. O resto não seria medo da morte, não? É importante, é uma questão muito importante essa que tu coloca, porque olha que coisa bacana. Você falou sobre uma questão muito forte, até mesmo para mim muito forte, porque eu sou nascido e criado dentro do berço espírita, e no espiritismo a gente tem uma... Tudo bem, né? Nem todo mundo precisa conhecer as doutrinas do espiritismo para que conheça essa frase. Na verdade, essa frase é muito reproduzida até mesmo fora do contexto original dela. Mas é uma frase dita por Chico Xavier, atribuída pelo menos a Chico Xavier, que é: ninguém pode voltar lá atrás e fazer um novo começo, mas as pessoas podem começar agora, né, e fazer um novo final. E acho que quando você diz eu tinha uma filha que me dava certeza da imortalidade, aí veio um neto que me trouxe a ideia da mortalidade, e você coloca que todas as suas ações são pautadas para que você possa viver a sua vida e aproveitar esse momento que você tem junto à sua filha, junto ao seu neto, isso me enche o coração. Primeiro me enche o coração de amor e de alegria, porque eu vejo que num todo o conceito de família ainda existe, né? O conceito de família ainda está presente. Isso é muito importante, porque as pessoas infelizmente hoje acabaram trocando a ideia de família pela ideia da matéria, do bem material, de dinheiro, né, do acúmulo patrimonial. E cada vez mais os valores de formação vão se perdendo, vão entrando numa liquidação. Essa é a realidade. Então, ver que você está vivendo e se dedicando à sua família é algo incrível. Sobre a ideia de que o eterno é aqui, sim, é verdade. Né? Basta pensar nós somos os únicos seres racionais, né, que existem hoje
andando aqui na Terra. Mas basta pegar, por exemplo, uma coisa até que o professor Cortella, se não é o Cortella, é o Clóvis que fala isso, que ele fala sobre o exemplo do cachorro. O cachorro não tem noção da mortalidade dele, né? O cachorro vive cada dia como se fosse o último. Ele tem uma energia vital muito grande. Então, que nós possamos viver assim, né? Como se cada dia fosse o último dia de vida. E se fosse o último dia de vida, o que a gente gostaria de fazer no nosso último dia de vida? Né? Então, que possamos viver cada dia como se fosse o último e nos dedicar integralmente a um propósito maior, a algo muito maior do que cabe dentro de nós. Então, excelente reflexão, viu, Gilson? Ok. Deixa eu passar aqui para Renata. Renata que chegou. Boa noite, Renata. Tudo bom? Não sei se a Renata está conosco. Oi. Ô, Renata, tudo bom? Tudo bom. O meu vídeo que tá... Eu não consigo habilitar meu vídeo. Não sei se o problema é do Google Meet ou se é do meu computador. Não, tranquilo, sem problema. Se você não conseguir habilitar, não tem problema não. Pode utilizar seu microfone que a gente está aqui e te escuta tranquilamente. Na verdade, eu tô aqui mais para ouvir do que para contribuir hoje, porque eu não consegui me preparar de forma satisfatória. Mas o tema me interessou muito e eu não queria perder, porque semana passada eu não consegui. Até porque eu tô precisando de alimento para minha esperança, sabe? Eu tô Maravilha, maravilha. Problemas assim pessoais e eu ando muito desesperançosa, então eu tô em busca de inspiração mesmo. Se vale uma coisa que posso dizer conte conosco para o que precisar, né? Alimente-se aqui conosco e até a Daniela colocou aqui, ó, sinta-se abraçada. E é verdade, eu vi, né? Obrigada. Que você receba esse abraço nosso e que conte com a gente para o que precisar, sabe? Alimente-se da palavra aqui sobre a esperança e vamos em frente porque ainda tem muita vida pela frente. Muito obrigada. Valeu, gente. Os encontros, né, com o professor Cortella, eles eram um alento, assim. Eles foram um alento para mim. E aí acabou, fiquei meio órfã, assim. Eu fiquei tristíssima de não conseguir participar semana passada. Não, agora você está conosco e é isso que mais importa. Sua presença aqui para que você possa se alimentar desse conhecimento que está sendo compartilhado aqui e futuramente você também compartilhar conosco. Com certeza. Obrigada, Vou passar agora então para... Cadê a Zuleika? Saiu? A Zuleika saiu. Saiu. Rosuíta tá aí com a gente? Rosuíta? Tô aqui. Oi. Tô aqui. Tudo bem? Boa noite a todo mundo. Boa noite. Eu sou uma das que não falo nada, né, Patrick? Mas eu escuto muito. Eu não pude participar, eu estou com algumas questões, mas assim, eu estou no grupo muito mais para aprender. Eu não sou da área da filosofia, mas sempre gostei muito. Eu fui professora universitária durante 33 anos, me aposentei e estou tentando continuar tendo esperança, né? Porque eu acho que um professor que não tem esperança, é melhor ele se aposentar bem cedo, né? Porque senão ele vai fazer muita coisa, né? Mas eu penso, e assim, eu não vi vídeo, eu não vi nada. Como eu disse, eu não tenho muita habilidade com a filosofia ainda, eu sou médica, então, enfim, é um negócio complexo para a gente, né? Sair de um saber muito duro e ir para um outro saber muito fluido para a gente, né? Mas, enfim, eu também acho que consigo aprender um monte de coisa. Mas, assim, eu penso na esperança, e aí é um pensamento meu, baseado nas coisas que eu já li, né? Como algo que não pode faltar a nenhum de nós, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que ter. E se a gente não tem, nós devemos buscar em algum lugar, e eu não posso dizer onde, porque eu acho que eu nasci esperançosa, né? Essa questão da imortalidade, ela é uma coisa que, assim, quem é professor aqui no grupo sabe, né, que eu acho que a gente se inscreve no coração das pessoas, né? Se inscreve. E se inscrevendo no coração das pessoas, eu acho que a gente se torna imortal, né?
Eu acho que quem escreve livros e tal vai ser imortal, porque nós estamos lendo livros de pessoas que viveram muito longe da gente, né? Como eu nunca escrevi nenhum livro, já plantei muita árvore, já tive filho, mas não escrevi livros, né? Eu acho que a gente se inscreve no coração das pessoas como professor. E eu tenho muito bons retornos disso em relação à minha profissão, né? Então, eu fico pensando que ao se inscrever no coração dos nossos filhos, dos nossos netos, né, que eu ainda não tenho, eu acho que essa imortalidade, eu acho que ela não vai ser secular, né, como o Gilson falou. Mas em algum momento, né, alguém vai dizer para o seu, sei lá, daqui a 5 gerações, olha, a gente teve uma pessoa aqui que ela se inscreveu nos nossos corações e a gente se lembra até hoje, e, enfim, entendeu? Eu acho que é um pouco por aí, né? Pegando um pouco do que a Maria Isabel colocou, eu também resolvi fazer algumas coisas, assim, eu estou frequentando lá na cidade que eu estou agora, um lar, que é o lar de idosos, né? Correto. E quando você, Patrick, falou assim, que os filhos abandonam os pais em algum lugar, eu tenho uma visão um pouco diferente disso, não do abandono, não é isso, mas a gente precisa entender como é que foi essa pessoa para a família, né? Porque, assim, eu acho que a gente não planta abacaxi e colhe morango, sabe? A gente, né? Eu acho que a gente colhe o que a gente planta. E muitas pessoas que talvez não tenham tido a oportunidade que a gente teve de estudar, de ressignificar os nossos sentimentos e a nossa vida e do que a gente viveu e não reproduzir, talvez por falta de acesso né? Não conseguiu fazer a família achar que ele será imortal, né? Então, assim, a gente enquanto estava trabalhando, né, tem uma história de um programa que a gente trata das pessoas em casa e tal. E quando se ia discutir com a família daquela pessoa, a internação domiciliar, quem ia cuidar, né, tinha pessoas que falavam, eu não vou cuidar, dele porque ele não cuidou de mim, porque, entendeu? Então, assim, eu acho, às vezes, um pouco temeroso de dizer, né, que o filho não teve, sabe, que abandonou. Não é bem assim. Acho que a história familiar, né, ela nos diz muita coisa das pessoas, né? Eu acho que todo mundo tem oportunidade de ressignificar. Não vou maltratar as pessoas porque eu fui maltratada, mas eu entendo isso, o outro talvez não entenda. Sim. Então, assim, eu não tenho nenhuma contribuição filosófica para fazer, é muito da minha vida mesmo, né, do que eu já vivi, e estou muito feliz de estar no grupo. Eu vou falar pouco mesmo, porque eu não entendo muito, eu estou, sabe, tentando introduzir novos assuntos na minha vida, né, e conhecer novas pessoas. Eu estou em outros grupos também, não como esse, mas de cuidado, de mulheres, que, enfim, estou tentando fazer da minha vida de aposentado uma vida feliz, né, e eu sei que eu estou conseguindo, e uma vida também que tenha significado, né, e também muito cheia de esperança. Com certeza. Para tudo que a gente está vivendo e que a gente tem no mundo, esse mundo louco que a gente está vivendo agora, né? Um beijo para todo mundo, tá? Um prazer estar aqui. Pô, muito bom essa tua reflexão, Roswitha, e obrigado por essa tua contribuição, porque ela me fez lembrar de uma música que eu já tinha escutado há muito tempo, e até quem gostar do cenário pop rock, recomendo que escute. O artista chama-se Gavin DeGraw. Ele escreveu uma música chamada I Don't Want to Be, que foi trilha sonora de uma série chamada One Tree Hill, né, passava no SBT com o nome de Lances da Vida. E uma frase muito boa dessa música, ele diz assim: Part of knowing where I'm going is knowing where I come from. Então diz que parte de saber para onde eu estou indo é saber de onde eu vim. E quando você fala sobre a questão do abandono, você faz uma reflexão sobre, não é o filho que abandona, às vezes tem um histórico familiar por trás que precisa ser analisado. Isso me lembrou dessa frase. Parte de saber a situação atual ou para onde eu estou indo é saber de onde eu venho. É estudar o histórico passado e entender o que aconteceu. Então é muito bacana. Um segundo ponto que eu queria lembrar
por meio da tua reflexão, é o fato de que quando você coloca... Deixa eu só... porque o Elber estava falando, por isso que eu já pensei que estava falando com a gente. Um outro ponto que você coloca na sua reflexão, e eu vou até discordar de você, e vou discordar respeitosamente por conta de uma coisa que o próprio Cortella já falou pra gente, que é o seguinte: no curso de filosofia, nós, salvo engano, na aula 1 ou aula 2, quem fez esse curso me corrija aí se eu estiver errado, ele coloca assim: nem todo mundo é filósofo, mas todo mundo é capaz de fazer uma reflexão filosófica. E o que você fez agora foi uma reflexão filosófica, né? Você pode até não ter o domínio da filosofia, eu também não tenho, né? Mas o fato de você ter feito essa contribuição foi uma reflexão filosófica, e isso é muito bom, sabe? Espero que mais reflexões filosóficas dessas, como essas, surjam, porque valeu muito a pena, de verdade, Rosuíta. E... Patrick, posso só falar mais uma coisinha? Claro, com certeza. Não, é só para dizer para vocês assim, quando eu resolvi fazer um trabalho voluntário, eu tive muita dificuldade de escolher. Certo. E aí, né, eu pensei, né, a Maria Isabel escolheu uma coisa que eu acho super difícil, mas eu escolhi ir para um lar de idosos porque eu preciso entender para onde eu vou. Entendi. Pensando, eu acho que eu vou lá conviver com eles, assim, para entender como é que é, para dar mais ou menos trabalho para a família, né? Mas para entender, assim, as dificuldades que eu terei, né? E como é que eu posso ajudá-los com a idade que eu tenho hoje, que não é pouco também, mas eles são muito mais velhos do que eu, né? Para entender, assim, um pouco desse lugar, né? Correto. É esse, né? E também está sendo uma experiência assim, fantástica, né? Tudo de bom mesmo. Eu saio de lá assim super energizada, né? Fazendo massagem neles, né, gente? Porque eu não quero ser médica deles, entendeu? Não é esse meu papel lá. Eu faço massagem no pé, na mão, no corpo, onde eles permitem que eu faça, né? E está sendo uma experiência muito legal, que eu recomendo para quem quiser fazer um trabalho voluntário assim. Obrigada. Que maravilha, que maravilha. E aí eu só queria voltar um passo atrás, né, no caso que a Renata acabou de comentar com a gente, né, das situações que ela está passando e tudo mais. Renata, só para poder lembrar uma frase que o próprio professor Cortella trouxe para a gente, que é uma música do Nelson Cavaquinho, que ele coloca lá: o sol há de brilhar outra vez, e a luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente e o amor será eterno novamente, né? Então acho que é uma frase que talvez faça sentido para esse momento que tu está vivendo agora, e espero que, se não fizer sentido, pelo menos traga um pouco de conforto para esse momento. Deixa eu passar a palavra para Zuleika. Zuleika, quer fazer alguma contribuição para a gente? Oi. Eu acho interessante, assim, eu sempre entendi a esperança como um ato de desejar, né? E confundia mesmo a questão do esperar, né? Eu acho que às vezes a gente usa as palavras, né, o nosso português, e usa não da forma correta, né? Sim. Essa questão do esperançar, né? Acho isso muito, muito, muito legal, assim, e colocar, né, as colocações das pessoas, né, como a Rosuíta falou agora, né, ela está se colocando no lugar do outro, né, eu diria que é uma empatia ativa, né, você entender o que o outro sente, né, colocando-se no lugar dele, né, e lógico, né, a gente quando se coloca no lugar do outro, a gente aprende mais e a gente cresce, né? Então eu acho que o legal da vida é você fazer bacana, mesmo que seja uma atividade pequena. Outro dia eu assisti o vídeo do Cortella, que ele falou, né, quando ele foi secretário de Educação, ele ia nas escolas, aí tinha banda, aquela coisa toda, e ele teve a ideia de levar as pessoas, a senhorinha que fazia café, né, e outras pessoas que não os assessores dele. E ele falou que
quando a senhorinha voltou, que ela voltou com uma outra visão, né? Que ela não fazia somente café na Secretaria de Educação, que ela fazia educação, né? Que ela contribuía para os alunos, tal. Então, às vezes, falta isso, né? Do entendimento das pessoas, que um pequeno gesto, como você, que na verdade eu acho que é um grandioso gesto, né? De você ser voluntário, de você dedicar o seu tempo aos idosos, também às pessoas, né, com necessidades especiais. Então, assim, eu acho que isso é fazer diferença, né? Isso é viver bem, né? É agregar, né, na vida do outro, né? Eu acho que aqui, né, no grupo, só o fato, né, da gente saber isso, eu acho que já de uma certa maneira as pessoas já estão se imortalizando, né? Porque a gente vai lembrar, né, e vai falar, mesmo de repente eu sou terrível para guardar nomes, mas a gente vai guardar a essência da pessoa, né? E é essa essência que é imortal, né? Que agora eu não lembro qual foi. Foi Sócrates que teve que tomar cicuta, gente? Foi isso? Que ele fala, vocês matam o meu corpo, mas não matam as minhas ideias. Sim, então, acho que foi Sócrates as mesmo. ideias e a essência são imortais. Né? É isso. Tá aí uma reflexão muito importante, né? A gente pode, vamos lá, a gente pegar uma frase um pouco contemporânea, né? Vou sair do cenário Sócrates, vou vir para o cenário século XX, século XXI, desculpa. O próprio Chorão, né? Ainda na banda Charletal Júnior, tem uma frase numa das suas músicas que ele fala o seguinte: pode me tirar tudo que eu tenho, menos tudo aquilo que já fiz pelas pessoas que eu amo. Né? Então, por mais que a sua vida acabe, a contribuição que você eventualmente fez e aquilo que gerou de resultado na vida de outro já está eterno, já é eterno. Né? Então, as ideias sim permanecem, os escritos sim permanecem, a essência sim permanece e permanecerá para sempre. Por quê? Porque, por mais que o tempo te apague, não poderá apagar aquilo que você produziu. Então, é muito interessante essa forma de pensar, viu, Zuleika? Será que dá para a gente fazer mais uma rodada de debate? O que vocês acham? Eu tenho... Hello? Eu topo. Eu vou ter um problema. Vamos nessa, então? Eu tenho um probleminha que daqui a um pouco eu tenho que sair por causa da escola. Mas vamos lá. Por mim, tudo bem. Vamos tentar aqui trazer um pouco vamos tentar contemporaneizar esse debate que a gente está tendo sobre esperança, contextualizá-lo, né, nesse cenário que a gente está vivendo de período pandêmico. Vamos lá. Qual é a importância da esperança? Essa foi uma das reflexões que eu fiz hoje. Qual é a importância da esperança para o mundo pós-pandemia? E seria a esperança uma locomotiva do novo mundo? O que vocês acham? A esperança, ela... Está ouvindo? Está me ouvindo? Sim, pode falar. Está me ouvindo? A esperança, ela é gratificante por si mesmo. Ela é um desafio em momento, né, de humanidade, onde somos desafiados por tribulações e calamidades que complicam a nossa vida em momentos adversos à nossa vontade, né? E a esperança parte também de uma promessa. A gente, quando tem uma esperança, é porque existe uma promessa, né? Então, para discorrer, é uma questão. E a filosofia diz que essas duas virtudes, né, a esperança e na condição humana, né, são essenciais à existência humana, né, com a esperança ao lado da fé, que é, como a Daniela falou, uma das virtudes teologais junto com a caridade. Né? E
vamos falar sobre a Caixa de Pandora, né? Vamos colocar a esperança, né? Ao falarmos da Caixa de Pandora, vou citar a Teogonia, né, de Hesíodo, né, que é onde fala de Pandora, uma mulher que tinha um perfil muito contraditório, uma mulher curiosa, né, que, segundo a mitologia, iniciou a degradação da humanidade, que vivia tranquila ao do abrigo do mal, né, longe do abrigo do mal. E quando ela foi abrir uma jarra de boca larga, dali saíram todos os males do mundo. Quando ela percebeu aquilo, rapidamente, Pandora recoloca a tampa e, presa às bordas da jarra, permanece a esperança. Olha só, entendeu? Filosoficamente, a gente pode partir desse princípio de Pandora. Por isso, a gente precisa ter a promessa de que tudo vai mudar. Mas, juntando a esperança e a felicidade, a gente tem que partir das pequenas felicidades também, porque às vezes a gente fica esperando a grande felicidade, a grande esperança, e a gente não percebe as pequenas felicidades que vão passando pela nossa vida e a gente não percebe. E o que se entende assim por promessa? É o compromisso de fazer, de dar, ou dizer alguma coisa, compromisso, obrigações, acordo. O que torna o homem capaz do comprometimento é o poder dessa promessa. Porque como é que a gente vai ter esperança se a gente não tem uma promessa? Mais ou menos isso. Aí a gente vai partir para a teologia mesmo, como a coisa falou, que a gente parte para aquela, como Hannah Arendt, né, fala no livro dela, Homens em Dias Sombrios, né, que ela diz que só os... Não, Aristóteles é que fala que só os bons é que fazem coisas boas, os maus não fazem. Então, a gente tem que buscar alguma coisa para ser melhor, porque a esperança aumenta no nosso coração, como você diz, porque senão fica aquela mancha no nosso coração. É uma dissertação assim, muito, muito grande falar sobre a esperança, e é isso aí, mais ou menos o que eu disse, já que você pediu. Não, sem problema. Você tocou em pontos muito distantes, né, historicamente falando, mas que no final formaram uma reflexão muito, muito completa. Né? Falar sobre a questão da caixa ou do jarro de Pandora, falar sobre a nossa ação e a nossa atitude nesse momento, né? A doação, a dedicação, né? A participar de uma atividade. Então, assim, você fez uma reflexão bastante completa e isso esclareceu bem as coisas, pelo menos para mim. Então, assim, gostei bastante dessa forma de pensar, porque você vê como é que a nossa mente ela é curiosa. A gente consegue conectar diferentes ideias, diferentes linhas do tempo, para que a gente possa formar uma reflexão profunda no final. E isso é maravilhoso, sabe? A ciência humana, ou melhor dizendo, a ciência que estuda o comportamento e as ideias, né? A neurociência, ela é maravilhosa por si só, sabe? Então é muito bom. Até eu tenho um amigo que é advogado, então eu falo sempre para ele, o direito à advocacia é uma profissão da esperança, não é? Ele fica todo feliz, não é? É a profissão da esperança. E a esperança, no banquete lá de Platão, ele diz que o desejo é a falta. Então, o que a gente espera, o que a gente quer, é exatamente o que nos faz falta. É aquilo que nos faz falta. Principalmente no momento dessa pandemia, onde a gente está com tanta esperança de que tudo se acabe. E vamos continuar a nossa vida. Vamos mudar, vamos, como eu falei na semana passada, sim, o Pantarrei, né? Tudo muda. E é como você estava falando, que eu gostei, continua.
Então, eu penso o seguinte, eu acho que a esperança vai ser sim a locomotiva para este novo mundo pós-pandemia. Eu até na semana passada refutei um pouco essa ideia, seguindo uma linha do Karnal, numa das falas do Karnal, que ele diz que a gente não vai ter um novo normal, nós não teremos um novo mundo. A realidade é que nós temos o mesmo mundo, o mesmo normal. As pessoas não mudaram pós-crises sanitárias, as pessoas não se transformaram, não passaram a cuidar mais. Mas penso eu que, pelo menos para algumas pessoas, um grupo muito pequeno de pessoas talvez, a esperança trará reflexões muito profundas. Por quê? Quando eu penso que não cuidando daquilo que tenho, daquilo que faço parte, daquilo que integro, posso chegar a um novo período pandêmico, eu acho que alguma coisa muda. Pelo menos na consciência. Pode não mudar nas ações, mas pelo menos na consciência muda, sabe? E esperamos que mude, claro, porque do contrário estaremos todos fadados a um novo fracasso, que é uma crise sanitária. Ana Paula, vou passar a palavra para você. Quer fazer alguma reflexão sobre essa questão da esperança para esse momento pós-pandemia? Então, à medida que eu estava ouvindo vocês falando, o que eu pensei foi assim, né? Eu relembrei o início dessa situação toda e, para mim, assim, num primeiro momento foi aquele momento de choque, né? Porque para tudo, para o que você está fazendo, como você está fazendo e como todo choque, você paralisa. Mas o que vem em seguida? Eu acho que o que movimenta e faz sair da paralisação é justamente a esperança, porque você tem que se reinventar, né? Opa, eu tô nesse momento e eu não posso ficar parado. E aí eu vou me reinventar na esperança de que as coisas melhorem, que as coisas funcionem, que eu fique bem, e aí você vai buscando dentro do possível, dentro de uma realidade muito diferente, que ninguém nunca imaginou que fosse viver assim, e aí, de repente, você começa a perceber que você dá conta, que você consegue. Num primeiro momento era angustiante estar dentro de casa, daqui a pouco você começa a perceber coisas que você não estava acostumado a fazer e vai se reinventando. E também me lembrei daquele filme da A Vida é Bela, né? E lembrando que você falou do Holocausto, que assim, nossa, imaginar o que ele fez naquele filme, que ele estava dentro de um campo de concentração com o filho, e ele consegue transformar aquele momento horroroso, dramático, trágico, em situações alegres, e ele faz toda uma fantasia, né? Isso, para que maior exemplo de esperança de que conseguia transformar uma coisa tão ruim numa coisa tão boa. E quanto ao pós, eu penso que a gente nem precisa do pós para ver o quanto a esperança tem motivado. No domingo de manhã, meu marido gosta de ver o Globo Rural. E antes do Globo Rural, tem um programa na Globo que é Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E eu fiquei... um domingo desses, eu acordei, estava ligado à televisão, e eu fiquei assim, impressionada em como as pessoas conseguiram transformar seus negócios em coisas que modificaram a vida delas, sabe? Tinha uma história de um casal que fazia transporte de criança, transporte escolar. E imagina, de uma hora para outra, eles perderam o ganha-pão. E quem é que vai fazer transporte escolar? Daí, de repente, os dois decidiram, eles pegaram a mesma van, tiraram os bancos da van, colocaram caixotes de madeira e saíram a transportar verduras e legumes e fazer entregas em casa. Eu achei genial, sabe? E assim, outros casos de uma empresa que trabalhava com borracha e de repente começou a fazer tapete higiênico para botar na porta, enfim. Então, claro que sempre vai ter aquele que vai passar
por uma situação de crise e vai passar em brancas nuvens, né? Mas para outros tantos vai ser um momento, sim, de mudança, de reflexão, de novas conquistas, de realizações, de verificar seus potenciais, de perceber que é capaz de fazer coisas que nem nunca imaginou. E isso é muito legal. E é dessa forma que eu vejo que não vai ser para todo mundo, mas vai ser para alguns. E isso já é bom. Maravilha, maravilha, Ana Paula. Olha que a sua reflexão. Claro. Posso fazer um comentário? Por favor. Eu não sei se vocês viram que o professor Cortella escreveu na Folha de São Paulo, né? Acho que foi semana passada. Não foi essa semana. Hoje dia... acho que foi quinta-feira passada. Escreveu: o trauma da pandemia não vai nos redimir. Diz o filósofo Mário Sérgio Cortella. Aí no Instagram dele, né, ele ainda comentou aqui, só para dar um resumo mesmo, né, da perspectiva dele, ele falando que algumas pessoas mudam, né, de perspectiva, tem uma perspectiva diferenciada diante de uma crise, de um susto, mas que quando você olha para a humanidade, isso não é uma realidade. Então, assim, eu acho importante a gente pontuar essa diferença, porque, assim, a gente ter esperança no futuro pós-pandemia, eu acho que talvez seja o que a maioria das pessoas tem esperança do futuro pós-pandemia. Agora, isso não significa que a gente vai aprender com as dificuldades da pandemia. Isso é verdade. Porque tem gente que tem uma esperança, vamos dizer assim, vazia, utópica. A pessoa realmente ela espera, né? Ela não esperança, igual o professor fala mesmo. Ela tá querendo que a coisa venha pronta, ela vem do exterior, não depende dela. Ela não está atuando como agente da modificação que precisa ser feita no futuro e que a gente precisa encarar. Mas ela só espera que alguma coisa boa e nova aconteça e que a vida volte ao normal, vamos dizer assim. Ao normal que ela espera ser o mais próximo do normal. É isso que eu queria falar. Você sabe que uma coisa que você falou me lembrou uma frase do professor Cortella, que até eu peguei aqui nas anotações que eu fiz, que ele diz que a esperança do desesperado é o próprio desespero. Né? Essa espera constante por algo melhor, mas sem a minha ação, é um pessimismo danado, né? Porque quando eu não ajo para construir algo melhor, mas espero que o melhor aconteça, quer dizer, qual é a minha participação nisso? Olha que coisa incrível. É uma atitude alienada, né? A pessoa não está comprometida mesmo com o futuro, com o que pode ser modificado e com o que ela pode contribuir mesmo para o mundo, assim. Exatamente. Ela está esperando só alguma coisa sempre do exterior, né? Seja de Deus, seja de outro, seja de um herói, um político. O mal do pessimista nesse ponto é que ele terceiriza a responsabilidade, né? Que é justamente o que você está colocando. Não aconteceu porque o político não agiu, não aconteceu porque o secretário de saúde não agiu, porque o ministro da saúde não foi contratado ainda, ou porque o governo não aplicou dinheiro. É sempre o outro, nunca é ele. A ação dele mesmo não acontece, mas ele terceiriza a responsabilidade, né? Isso é de um pessimismo absurdo, sabe? E é uma coisa que, infelizmente, está muito enraizada na nossa sociedade, sabe? Deixa eu ver aqui na lista. Eunice, quer fazer alguma contribuição para a gente sobre esse tema? Esperança e o mundo pós-pandemia? Eu vou tirar esta parte porque senão não está. Sim, o que eu queria dizer, eu não falo tanto como vocês, não estou habituada a falar tanto português, de qualquer maneira é raríssimo. E então também é um bocadinho custoso. Mas eu acho que a esperança, eu acho que nós já nascemos geneticamente com a esperança. Eu acho que é uma virtude que nós temos mesmo para a sobrevivência. E eu acho que pós-pandemia não vai mudar como muita gente pensa, não é? Mas eu acho que nós iremos à busca de coisas novas, de coisas diferentes, de coisas, como é que eu ia dizer,
Exemplo, os professores agora estão a dar aulas virtuais, é uma coisa que nós nunca pensamos que fosse acontecer, não é? Verdade. Está a acontecer muita coisa nova que nós nunca pensamos no assunto e a adaptação tem sido rápida. Em poucos meses nós adaptamos muito bem a estas mudanças todas imagináveis, não é? E eu acho que não vamos ficar as melhores pessoas do mundo pós-pandemia, não acredito nisso. Vai continuar a existir problemas sempre, acho. Faz parte da nossa espécie, não é, humana. Mas acho que muita coisa vai melhorar em relação a tecnologia, em relação a até pensamentos, não é? Coisas que nós não pensamos que podiam acontecer e que de repente estamos a ver que estão a acontecer. Eu este ano não fui a Portugal a primeira vez em 26 anos. Geralmente vou todos os anos 2, 3 vezes por ano. Mas pronto, aconteceu e para o ano há mais, se calhar, não é? Esperamos que sim. Maravilha, maravilha. Acho que tem mais a ver com essa parte que nós vamos... É a esperança ativa. Eu vou conectar o que você falou com o que a Ana Paula falou, que foi sobre a questão, acho que foi a Ana Paula que falou, se não me engano, que foi sobre a se reinventar, né, nesse período pandêmico, inovar nesse período pandêmico. E esse período pandêmico trouxe pra gente uma capacidade, e gerou na gente, né, uma capacidade que talvez nós já tínhamos, mas que estivesse adormecida, que é a capacidade de criar o novo, ou melhor dizendo, de recriar aquilo que já existe, né? E isso é algo que talvez se mantenha muito forte para os próximos, para o momento pós-pandemia e para os próximos anos, porque olha que coisa interessante, se eu posso me reinventar e me tornar a melhor versão de mim, que é o que o Cortella fala, né, se eu posso me tornar uma versão atualizada, expandida, revista, olha, então eu vou me reinventar, eu vou me reconstruir. Né, eu vou me adaptar ao momento que vier. E eu acho isso incrível, né? Porque conecta muito o que você falou com o que a Ana Paula falou. Né? A Ana Paula deu um exemplo e você trouxe a teoria, então isso é bem bacana, sabe? E eu até acho uma outra coisa, eu até acho que esta pandemia nos veio dar mais força, de uma certa maneira, de acreditar que realmente as coisas, por muito que aconteça, nós continuamos fortes de uma certa maneira, não é? Sim. Pelo menos é o que eu penso. Que não nos pomos tão abaixo, que continuamos a lutar, que nada é impossível, de uma certa maneira. Com certeza. Deixa eu passar a palavra agora para o Gilson. Gilson, quer colocar alguma ideia para esse momento, esperança e pós-pandemia? Vocês me ouvem bem? Oi? Me ouve bem aí? Sim, ouvimos bem. Olha, dentro de algumas coisas que eu tenho acompanhado, me parece que a pandemia deu uma acelerada no futuro. No campo de tecnologia é impressionante as modificações, tá certo? Eu acho que as pessoas de bem, elas têm agora uma oportunidade de se tornarem um pouco melhores. Agora, as pessoas que não são do bem, eu não acredito, pelas experiências que eu estou tendo no meu negócio, que elas vão se tornarem melhores pessoas, não. Nós temos uma oportunidade em comum de realmente reinventar, mas o que vem disso aí está na mão de Deus. Eu gostaria de falar e tem um detalhe interessante, só um detalhe interessante, porque a questão de esperança, por exemplo, sem perseverança, ela não avança. Não existe esperança sem perseverança. Então, a esperança é fruto de um trabalho contínuo até para um resultado positivo. Ela é inerente ao ser humano, mas ela tem que ter perseverança junto. Sabe que o que você falou é bem interessante, sabia? Mas deixa eu só abrir a palavra aqui para o Raimundo, que ele queria fazer um acréscimo aqui, então aí depois eu faço alguma ponderação ou alguma fala. Bom, eu não gostaria de ser encarado como pessimista, não, mas o encaro, eu me reinvento agora.
Eu não sei se pela idade eu não consigo ficar pensando no futuro. O futuro a mim não pertence. Eu não tenho nenhum controle em relação ao futuro. Eu tenho controle em relação ao agora. Então, Correto. eu não consigo acreditar em nada pós-pandemia. Não, eu consigo acreditar no que está acontecendo agora. Eu consigo acreditar no que nós estamos refletindo, no que nós estamos conversando. Eu não quero pensar no futuro. Eu quero melhorar o hoje e o agora. Esse sim eu tenho controle. O passado já foi, o futuro ainda não chegou, então eu tenho o presente sempre para viver. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para não ficar nem preso ao passado e nem sonhador em relação ao futuro e esquecer do que nós temos que fazer hoje. Exatamente. Então, o que eu tenho que fazer Você sabe que isso me lembrou de uma coisa muito boa, mas eu vou deixar você completar a tua fala, porque eu só não esqueci o que eu queria falar. E eu brinco muito com o meu pessoal, eu digo assim, sabe? Nós temos que fazer uma análise da nossa alma. Só que, para mim, o meu A é de abertura. O meu L é de tolerância. Certo. O meu M é de ânimo. E o meu A é de curiosidade. Eu sou um cara curioso, eu quero estar aprendendo agora, eu quero estar fazendo as coisas agora. Eu acho genial todas as falas de vocês, né? Eu me dediquei um pouco, no sentido da minha vida, a... Não sei explicar por quê, tá? Mas a minha dedicação é muito grande em relação ao meu voluntário, em relação aos animais. Eu não sei se pelo fato de eu achar que nós agredimos o meio, nós sempre buscamos tirar vantagem de tudo e a gente passa por cima como um rolo compressor da natureza, dos bichos, né? E até dos mais vulneráveis, e isso me atrai, né? Mas eu vou deixar bem claro para mim, eu não sei se, volto a falar, não sei se pela minha idade, mas eu não consigo visualizar o futuro. Eu quero visualizar o presente e tentar fazer dele o melhor de mim. É isso que eu queria deixar. Você sabe que desculpa, pode falar. Só pegando a fala do Raimundo aí, para completar, minhas filhas, desde março, me dizem assim, viva uma semana de cada vez, sabe? E eu me acostumei a isso, sabe? Eu tenho que viver com os pés no chão, bem firmes, com esperança de preparar para o dia de amanhã bem vivido, mas eu estou nessa aí, vive uma semana de cada vez. Não é um dia não, Raimundo, mas é uma semana. Já está de bom tamanho, sabe? Mas é isso aí, tem que ser isso mesmo, eu também acho, mas tem que viver e viver bem, né? E fazer que o amanhã seja melhor do que hoje, né? Para mim e para quem está no meu redor. É isso que eu faço. 3 coisas que eu, agora com a sua fala, o Maria Isabel, me lembrou mais uma coisa, só para poder fazer o link com a sua fala, depois 2 poder fazer o link com a fala do Raimundo. O link com a sua fala é a fala do Benjamin Disraeli, né? Que ele diz que a vida é muito curta para que a gente ainda a pequene. Né? Então não vamos apequenar a vida, né? Vamos vivê-la intensamente, vamos vivê-la o dia. E aí, conectando agora 2 falas com o que o Raimundo falou anteriormente, uma o Raimundo sabe do que eu estou falando, porque ele também assistiu a mesma aula que eu, que é a aula do professor Karnal, aula 1, do curso que a gente está fazendo agora na PUC Rio Grande do Sul, que ele fala que, ele lembra até uma frase de Santo Agostinho, que ele diz que o futuro é um presente contínuo. Né? A gente nunca atinge o futuro, porque quando a gente pensa ter atingido o futuro, na verdade nós estamos no presente. Então, o futuro é um presente contínuo. Né? E isso é uma coisa maravilhosa, porque, olha, se o futuro para mim é um horizonte, né? Acho que até tem uma fala que o professor Cortella traz, e eu não me recordo de quem é essa fala, mas o futuro para mim é um horizonte. Então eu dou 2 passos em direção a ele dá 2 passos e se afasta. E segue sempre como um norte para mim. Né? E um outro ponto que o professor Cortella também coloca aí para poder conectar na fala do Raimundo é que é aquele exemplo do carro que eu acho clássico, né? De que o para-brisa ele é maior do que o retrovisor. Isso porque passado é referência e não destino. Né? Então eu acho isso brilhante do ponto de vista
de uma reflexão filosófica. Né? Realmente, não dá para a gente pensar em futuro sabendo que o futuro nunca vai ser alcançado. O futuro é o meu presente. O futuro é o agora, é o que eu faço agora, é o que eu construo agora. Isso é muito importante. Deixa eu passar Eu só para quero uma pergunta para vocês, antes que por te cortando, sei. O que você chama de pós-pandemia? Olha, o que eu chamo de pós-pandemia é o momento onde nós teremos, primeiro, né, o primeiro passo, uma vacina criada, Então não testada, é o agora. validada. Pós-pandemia é daqui depois da vacina. É o momento onde a gente já está, onde a gente possa sair na rua e retornar à nossa rotina que tínhamos antes, sem o receio, sem o medo, por assim dizer. Né? Então acho que esse é o momento pós-pandemia para mim. É o retorno ao normal, ao antigo normal, sem o receio e sem o medo, sabe? Ok. Sempre eu estava com essa dúvida besta. Desculpa, viu a pergunta, mas eu tenho. Não é uma dúvida besta, não, porque acredite se quiser. Se a gente abrir o microfone aqui de todo mundo, com certeza cada um vai ter uma reflexão diferente sobre o que é o momento pós-pandemia. Então, alguns talvez concordem comigo, outros discordem, mas cada um vai ter uma visão sobre o que é o pós-pandemia. Então, acho que, para mim, é o momento pós-vacina onde eu posso retornar ao meu antigo normal, sem o medo e sem o receio de fazer as minhas atividades como eu fazia antes. Sabe? Tá ok. Obrigado, viu? Nada, que isso. Deixa eu abrir aqui só para a gente poder fechar e não se estender demais. Zuleika e Elber. Deixa eu abrir para vocês também fazerem as contribuições de vocês sobre esperança e pós-pandemia. E aí, após a fala de vocês, a gente se despede e finaliza o nosso encontro de hoje. Pode ser? Sim. O Raimundo falou que ele não queria ser visto como pessimista, mas eu não vejo como pessimista, não. Eu acho que é realista, né? É a questão de você construir o futuro no hoje, né? Que é o dia que está em suas mãos, né? E assim, ninguém vive o amanhã, a gente vive o hoje. E o que você faz hoje vai, né, refletir amanhã. Então, assim, é o preparar, né? É o planejar, né? E, sim, com certeza, mas esse pós-pandemia, né? Não sei quando vai chegar, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa, todos nós já mudamos, né? Como vocês falaram. Com certeza. Vocês falaram que tudo muda, né? Então a gente já mudou em alguma coisa. Claro, com certeza. Hábitos diferentes e assim, talvez esse normal ele já seja o nosso dia a dia, né? É isso. Justo. Elber. Eu penso, não tanto quanto o Raimundo e outras pessoas, mas eu acredito que foi lançada uma semente muito importante, principalmente na área da tecnologia virtual. Eu acredito que Correto. as pessoas... Eu já comecei a mudar muito sobre o uso da tecnologia. Tá? Então eu penso que as pessoas... Eu, inclusive, estou aprendendo. Quero até pedir desculpa que fui apertar o botão e abrir o som aqui com minha esposa. Então, Não, sem problema, tranquilo. Então eu penso que é uma semente que alguma coisa vai surgir. Né? Vai ter de bom e de ruim, mas eu acredito que vai ter alguma mudança muito profunda na área do uso da tecnologia virtual. Eu acredito. Maravilha, maravilha. Sabe que uma coisa que tanto a Zuleika colocou quanto você colocou, e isso me lembrou uma reflexão que o professor Cortella fez, que é a questão de ser flexível ou ser volúvel. Né? Isso também foi uma fala de todas as pessoas aqui, cada qual a sua maneira. Né? Que o flexível é aquela pessoa que muda o que precisa ser mudado, mas o volúvel não. O volúvel é aquele que muda qualquer coisa. É o biruta, né? Que acompanha o vento, acompanha as pessoas e se deixa levar pela influência do meio. Sabe? E o importante é ser flexível. O importante é entender que a gente precisa se adaptar, que nós estamos nos adaptando, que nós já nos adaptamos. Falamos na semana passada, né, quem estava aqui comigo vai lembrar de uma fala que eu falei, que eu fiz, e foi o seguinte: quem diria que o Brasil teria estrutura para aguentar um home office? E olha nós aqui no home office. Né? Quem diria que o Brasil teria estrutura para poder aguentar
período de uma crise econômica tão grande. Estamos aqui sobrevivendo. Então, quer dizer, cada desafio que se apresenta é uma possibilidade de nós mostrarmos a nossa flexibilidade. Quer dizer, isso, além de trazer uma capacidade, além de mostrar uma capacidade muito grande do ser humano, também coloca... Desculpa, deixa eu só me despedir. Tchau, tchau, Genilda. Você falou aqui no chat que está saindo. Tchau, tchau. O que acontece? Isso também demonstra uma capacidade do ser humano de ser flexível, ser inventivo e ser criativo. Então, gosto muito desse tipo de pensamento, sabe? E aí, claro, despeço-me de vocês, encerro esse encontro de hoje com uma fala que o próprio Cortella trouxe para a gente, e eu acho que reforça muito o conceito de esperança. Né? Ele traz uma frase que é do Fernando Pessoa, através de um dos seus heterônimos, que é: na véspera de não partir nunca, pelo menos não há de se fazer as malas. Né? Então, agradeço a vocês por mais um encontro, agradeço a vocês por mais uma oportunidade de estar reunido com vocês, de aprender com vocês, de me desenvolver e crescer junto com vocês. E espero vocês na semana que vem. Eu vou criar também um evento de novo. Espero vocês na semana que vem para que a gente possa estar junto, debatendo mais uma oportunidade. Até a semana. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada. Tchau, pessoal. Viu? Boa noite. Abração, gente. Da não filósofa. Yes, boa noite. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.